Série: Os 10 maiores criminosos do mundo. El Chapo. Hoje iremos contar a história de Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, que não é um dos maiores líderes de cartel mexicano da história por acaso. O criminoso desenvolveu um método eficiente para transportar as drogas que produzia. Formou uma rede com centenas de traficantes e infiltrados no governo mexicano e na fronteira com os Estados Unidos, além de eliminar desertores e membros de cartéis rivais em um piscar de olhos. Antes de adentrarmos nesse assunto, já deixa teu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora contaremos um pouco mais sobre a história do chefe de uma das organizações criminosas mais temidas do México. Senta que lá vem a história. O passado de El Chapo. Antes de se tornar líder do cartel de Sinaloa, Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera já tinha bastante experiência no mundo do crime. O mexicano foi maltratado pelo pai, um agricultor humilde, durante toda a infância e começou a plantar maconha em casa para vender junto com os primos aos 15 anos de idade. Ainda na adolescência, foi expulso de casa e se mudou para a casa do avô, onde ganhou o apelido de El Chapo, gíria que significa baixinho, por ter apenas 1,68 m de altura. Assim que chegou à idade adulta, abandonou a cidade com a ajuda de Pedro Áviles Pérez, seu tio, em busca de cartéis de drogas que ofereciam trabalhos mais lucrativos. Nos anos 70, Guzmán passou a mapear rotas de transporte de drogas para o traficante Héctor Luiz Palma Salazar. Na década de 1980, tornou-se parceiro de Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido como o Poderoso Chefão, e maior traficante de cocaína do México na época. O trabalho de El Chapo era supervisionar a logística dos negócios, mas, depois de algumas rixas internas e prisões, decidiu romper a sociedade e se mudar para a cidade de Culiacán. Foi lá que fundou o próprio cartel, no ano de 1988. Criação do cartel de Sinaloa. Guzmán coordenava a produção em massa de maconha, cocaína, heroína e metanfetamina e o contrabando para a Europa e Estados Unidos, tanto pela terra quanto pelo mar. A rede de tráfico de El Chapo cresceu rapidamente graças ao uso de células de distribuição e de túneis extensos próximos às fronteiras. Com isso, uma quantidade maior de drogas era transportada, um número que nenhum outro traficante na história conseguiu exportar. À medida em que Sinaloa, também conhecido como Alianza de Sangre, se consolidava como potência do tráfico, outros cartéis começaram a disputa por locais de produção e rotas de transporte. Um deles foi o de Tijuana, com o qual El Chapo entrou em confronto de 1989 até 1993. Os ataques deixaram centenas de mortos, dentre eles o arcebispo Juan Jesus Posadas Ocampo. Com população mexicana revoltada, o governo decidiu iniciar uma caçada a Guzmán, que então passou a ser reconhecido por todo o país. É importante lembrar que os cartéis mexicanos cresceram durante os anos 90, porque os cartéis colombianos, como o de Medellín e o de Cali, foram desmantelados pelas autoridades. Nas décadas de 1970 e 80,
A maior parte das drogas que entravam no território estadunidense vinha diretamente da Colômbia. As prisões e fugas de El Chapo. Em 1993, Guzmán foi capturado na Guatemala e enviado para a prisão de Almoloya, no México. 2 anos depois, passou por uma transferência para o Presídio de Segurança Máxima de Puente Grande. Mesmo encarcerado, El Chapo continuou dando ordens à administração de Sinaloa, que estava sendo liderado, enquanto isso, por Arturo Guzmán Loera, seu irmão. Na época, a organização criminosa já era uma das mais ricas e perigosas do México. Dos 20 anos de prisão a que foi condenado, Guzmán só cumpriu 7. Após subornar os guardas, ele escapou de Puente Grande no dia 19 de janeiro de 2001. A partir daí, ele começou a expandir seus negócios ilícitos, enfrentando cartéis rivais e roubando territórios de gangues. Por tudo isso, passou a ser considerado o maior traficante de drogas do mundo, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Gerando bilhões de dólares, seu império e influência superaram inclusive os de Pablo Escobar. Em 2006, a guerra entre os cartéis de drogas se tornou insustentável. Para dar fim à situação de uma vez por todas, o presidente mexicano Felipe Calderón organizou uma operação especial para prender os envolvidos. Ao todo, 50.000 pessoas foram detidas, mas nenhuma delas estava ligada a El Chapo, o que fez o povo desconfiar que Calderón protegia o cartel de Sinaloa. Foi apenas em 2009 que o governo mexicano se voltou totalmente para a investigação da Aliança de Sangre. 4 anos depois, os primeiros envolvidos com a organização criminosa começaram a ser presos. Guzmán, que havia sido declarado morto, foi detido em 2014, mas escapou novamente da cadeia em 2015. Ele fugiu por um túnel escavado no subsolo e pode ter recebido a ajuda de alguns agentes penitenciários. A polícia mexicana recapturou El Chapo somente em 2016, transferindo o traficante para uma prisão na fronteira com o Texas e, em seguida, para um presídio de segurança máxima em Nova York, nos Estados Unidos. Depois de ser condenado por júri popular, foi sentenciado à prisão perpétua no dia 17 de julho de 2019, pena que atualmente está cumprindo em Florence, no Colorado. Durante o julgamento, foi revelado que ele era dono de armas feitas de ouro e cravejadas de pedras preciosas. Tinha uma série de amantes e costumava drogar e estuprar meninas adolescentes para recarregar as energias. Mesmo longe do comando do cartel de Sinaloa, a organização criminosa continua sendo a maior dedicada ao tráfico de drogas no México. A história de El Chapo na ficção. Quando a vida de alguém é marcada por tantos acontecimentos e reviravoltas, não é surpreendente que ela chame a atenção do público o suficiente para ser adaptada tanto na literatura quanto no audiovisual. Com Joaquim Guzmán não seria diferente. A história do líder do cartel de Sinaloa foi contada na série El Chapo, que estreou na Netflix em 2017. Diversos artistas também já citaram o traficante de drogas em suas músicas. E até mesmo Martim Corona, integrante de um cartel rival ao de Sinaloa, compartilhou o que conheceu de Guzmán em seu livro de memórias. E o vídeo de hoje chegou ao fim. Deixa aqui nos comentários o que achou desse vídeo
Já se inscreve no canal e compartilha com todos os teus amigos. Não esquece de deixar aquele like maneiro e até o próximo vídeo.